pessoal, então, hoje nós estamos aqui, bem-vindo ao nosso treinamento Fundamentos. Fundamentos agora na lição número 18, que fala a segunda parte da comunhão. Vimos sobre comunhão, a parte 1, que a comunhão é fundamental para nós vivermos as características do amor. E essa comunhão gera um relacionamento de serviço, de servir, de estar lado a lado um com o outro. E isso a Bíblia chama de reciprocidade. Amar uns aos outros, servir uns aos outros, manter comunhão com os outros e ter relacionamento um com outros. Todo esse relacionamento é fundamental para que a gente tenha comunhão e se mantenha aquecido na vida de fé. Agora nós vamos ir um pouco mais adiante e vamos falar algumas características mais, como é que deve ser fundamentalmente esse relacionamento. A palavra de Deus nos adverte, afirmando que aquele que diz que permanece em Jesus, esse deve andar assim como ele andou. Então, se nós dissermos que nós andamos na luz, que estamos vivendo com Deus, então precisamos também assim andar como Jesus andou. Por outro lado, Jesus nos deixou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Isso foi a palavra que Jesus nos deixou. Então, novamente aqui, nós estamos falando numa vida de comunhão e numa vida de amor. E assim como Jesus fez, nos amando, assim também nós temos que amar uns aos outros. Dessa forma, pois, podemos afirmar que aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vou falar de novo. E é João que nos escreve. Ele diz isso com muita clareza, inclusive 2 vezes no mesmo capítulo. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então nós precisamos amar. E como nós seríamos conhecidos? Seríamos conhecidos pelo amor. Assim, a base para podermos perceber que uma pessoa permanece em Cristo é fundamentada no seu relacionamento de comunhão em amor com os irmãos. É impossível seguir a Cristo e não amar o seu irmão, a qualquer irmão, a todos os irmãos. Observemos com cuidado, de novo, algumas palavras de 1 João que foram escritas a esse respeito. 1 João, capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz. Vou falar de novo. Aquele que ama, permanece na luz. Então, se eu não amo, eu não ando na luz. Aquele, no versículo 11 do capítulo 2 de 1 João, aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas. Então, no momento que eu não preferi, porque essa palavra odiar não significa uma palavra de ter por mal aquela pessoa, ou seja, não dar atenção, não preferir, fazer com que se fosse uma pessoa completamente sem valor. A Bíblia diz que esse anda nas trevas. E no capítulo 3, versículo 10, diz assim, aquele que não ama seu irmão, não procede de Deus. Uau! Então, se eu não amo meu irmão, eu não procedo de Deus. Eu procedo das trevas. Por isso, se as pessoas não verem amor na minha vida, se elas não verem que eu faço as coisas por abnegação, que eu faço as coisas realmente não porque eu quero tirar um proveito, mas sim de fato e de verdade, certamente que eu, se não tiver o amor, não vou ser nada, muito menos um cristão. No capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz, nós amamos os irmãos. Aquele que não ama o irmão permanece na morte. E morte nós sabemos que significa
estar afastado de Deus. Então, quem não ama o seu irmão está afastado de Deus. Logo depois, no mesmo capítulo, no próximo versículo, versículo 15, diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Então, quando nós odiamos e quando nós estamos colocando de lado como se ele não fosse uma pessoa de valor, na verdade, nós somos que nem assassinos, porque estamos colocando, apagando aquela pessoa. No capítulo 4, verso 6 diz: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, quando nós amamos, isso significa que nós conhecemos a Deus. E somos nascidos de Deus. E se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Quer que Deus permaneça na tua vida? Quer ser cheio de Deus? Viva em amor. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Então, se eu digo eu amo a Deus, mas odeio meu irmão, então, o que João está nos dizendo? Isso não existe. Isso é pura balela, pura conversa. Não tem como amar a Deus e odiar a seu irmão. E aquele que ama a Deus, no versículo 21 do capítulo 4, aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, se nós dissermos que nós amamos alguém que nós não vemos, é muito fácil. Como nós dizemos, nós não vemos, não tem como lavar os pés dele, não tem como acolher ele, não tem como fazer alguma coisa nesse sentido diretamente. Então é fácil dizer, eu amo a Deus, amo alguém que é espírito. Mas não amar o seu irmão a quem ele vê, então de fato, como ele não vai amar, se ele não consegue amar aquele que ele vê, como é que ele vai amar aquele que ele não vê? Então, se alguém ama a Deus, precisa também estar amando seu irmão. Se alguém não ama a seu irmão, certamente não ama a Deus também. É apenas um grande religioso. E qual agora o resultado, propriamente dito, dessa comunhão fraternal entre irmãos em amor? Quando a igreja nasceu, os cristãos tinham uma vida muito intensa de comunhão e de amor, uma verdadeira comunidade. Nós lemos isso no livro de Atos, logo no início, a Bíblia diz que eles viviam unidos, se ajudavam, tinham as coisas em comum, compartilhavam das coisas que tinham, foram até por um extremo muito grande. Essa comunidade de discípulos era tão forte que transformou aquela geração pelo poder do amor que havia entre eles. Ao ponto do povo que não era cristão admirar a comunhão e a vida que emanava deles. Então, eles tinham esse relacionamento, e esse relacionamento era um relacionamento tão amoroso que, na verdade, chamou a atenção daqueles de fora da igreja. E agora, quais são os benefícios? Nós já vimos alguns, mas agora vamos elencar mais benefícios, muito mais, que trazem essa comunhão uns para com os outros. Quando nós estamos com os nossos irmãos, quais são esses benefícios que nós podemos ter nesse relacionamento fraterno, em amor? A primeira coisa é que quando nós mantemos comunhão um com os outros, temos relacionamento, estamos juntos, em momentos de dificuldade, a comunhão e amor nos auxilia a superarmos essas dificuldades com o apoio dos irmãos. Então, se nós estamos passando por momentos difíceis, olha o que aconteceu com aquele homem que era paralítico e não podia caminhar, não podia ir ao encontro de Jesus, e ele tinha amigos. E aquele relacionamento fez com que aqueles amigos dele abrissem, inclusive, no teto da casa onde Jesus estava, porque havia tanta gente impedindo dele chegar até Jesus.
Certamente aquele homem sozinho jamais teria conseguido chegar até Jesus, porque ele era paralítico. Mas agora os seus amigos abriram o telhado onde Jesus estava e desceram ele em frente a Jesus. E por causa disso, aquele homem paralítico, foi curado. Quando nós estamos em comunhão, estamos juntos e servimos uns aos outros, então o que acontece é de que nós então podemos servir e assim a nossa força é aumentada. Nós ajudamos uns aos outros e crescemos juntos um ao outro. A segunda característica é que traz a bênção de Deus. Após a ressurreição, Jesus apresentou-se aos discípulos. Nesse momento, Tomé não estava junto com eles. E nem por isso, Tomé também, um discípulo, foi visitado particularmente por Jesus. É importante esse texto. Quando Jesus havia morrido, as pessoas todas ficaram um pouco, inclusive os discípulos, apavorados, com medo que eles talvez seriam perseguidos e, quem sabe, crucificados e mortos também. E agora eles se enclausuraram no cenáculo, que provavelmente era uma sala de jantar na parte de cima de uma casa que eles tinham. E ali eles estavam reunidos, os discípulos. E eles estando ali reunidos, Jesus, depois de ressuscitado, foi visitá-los. Mas Pedro não estava junto com eles. Pedro estava em casa, fazendo os seus afazeres, não estava em comunhão, não estava congregando junto com eles. Jesus foi visitar os discípulos que estavam ali juntos, mas não foi visitar Pedro sozinho, Tomé, sozinho em casa. Então, quando estamos juntos, Jesus vem nos visitar. E esse tipo de visitação que ele faz, só acontece quando estamos em comunhão, estamos juntos. Então, pessoas que dizem, eu não preciso da igreja, não preciso estar lá junto com os outros para receber de Deus. Sim, tu pode receber muitas coisas na tua casa sozinho, orando, buscando, e deve fazer isso. Mas em certas ocasiões, em certos momentos, nós só recebemos a visitação de uma forma muito especial quando estamos junto com nossos irmãos. Quando na outra semana, Tomé estava junto com os discípulos, então Jesus se apresentou de novo. E agora, Tomé, que tinha ficado incrédulo, porque ele disse que ele não creria se não visse as marcas nas mãos e no lado de Jesus. E agora, o que aconteceu quando Jesus apareceu? Jesus disse, Pedro, vem ver as marcas, vem ver aqui do meu lado. É um momento muito especial quando estamos juntos, porque há uma visitação especial de Deus. Jamais deixe de congregar. Jamais pense que uma live, jamais pense de que escutar alguma coisa virtual, ela substitua estar juntos. Sempre é necessário estarmos juntos. Se não houver outra possibilidade, então ok, vamos fazer virtualmente as coisas. Mas nós temos que ter em mente, precisamos estar juntos em comunhão. A terceira coisa é que a comunhão liberta e supre as necessidades emocionais. Na comunhão está inserida a prática de amor as práticas de amor que libertam um homem do seu pecado e amarguras. Então, quando estamos juntos, nos amamos. E isso nos proporciona que nós sejamos amados também. E isso nos fortalece, nos supre interiormente nossas necessidades emocionais. Todos nós temos a necessidade de sermos amados. Quando não somos amados ou percebemos que não somos amados, vem um sentimento interior que nos machuca, um sentimento de rejeição, um sentimento de menos valor, um sentimento de reprovação. E isso nos machuca. Na verdade, é uma das maiores e piores machucaduras que um homem pode ter e que impede o seu crescimento. Mas quando nós estamos juntos
e percebemos o quanto as pessoas nos amam, quanto nós somos importantes, bem-vindos, nossos irmãos, tudo aquilo que alguém um dia fez vai sendo curado muitas vezes por esse relacionamento e por essa confiança que é gerada na comunhão. Bem, existem inúmeras coisas, mas aqui apenas 3 coisas que nós colocamos que são fundamentais para que a gente possa entender o quanto é importante. E agora vamos aprender alguns princípios em como ter comunhão. Vamos aprender alguns princípios em como desenvolver um relacionamento e uma comunhão sadia. Porque não é segundo o mundo. Mas para criar um bom relacionamento, nós precisamos ter alguns princípios. Esses princípios precisam estar acompanhando nossa vida. O primeiro deles é ter uma relação baseada na palavra de Deus. Muitas pessoas, quando se reúnem, o fazem para exporem suas opiniões pessoais e, dessa forma, elas criam discórdias. Uma relação sadia se concretiza em torno da palavra de Deus, que é única para todos, e não em opiniões e ideias pessoais. Muito importante isso. Quando nós queremos criar alguma conexão entre pessoas, muitas vezes diferentes, nós precisamos entender que nós precisamos falar a mesma língua e falar as mesmas coisas. Não as opiniões pessoais que nós temos, mas sim falar aquilo que Deus fala na sua palavra. Ou seja, o nosso ponto central que nos une não são outras coisas, mas sim a palavra de Deus na nossa vida. Então, o ponto central nessa comunhão não são outras coisas senão a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser aquilo que vai nos unindo e vai nos tornando um. Segunda coisa, nós precisamos ter uma atitude positiva. Quando se quer edificar um relacionamento saudável, é indispensável que se tenha uma atitude positiva em relação a si mesmo e em relação às outras pessoas. Falar mal ou se queixar um dos outros vai contra um bom relacionamento. Fofoca, difamação, que trazem à tona coisas desonrosas dos outros, é a arma do diabo para separar até os melhores amigos. Uma relação de honestidade cria confiança mútua. Então nós precisamos agora, quando nós queremos desenvolver um bom relacionamento de comunhão, temos que deixar de ficar apontando os erros, temos que deixar de ficar julgando as pessoas, falando coisas negativas, difamando, fazendo fofoca, porque tudo isso são armas do diabo para nos separar. E nós precisamos fazer de tudo para estarmos juntos. Então, falarmos coisas honrosas, honestas, sérias, para desenvolver a confiança mútua. Terceiro ponto, terceiro princípio é ter uma atitude de humildade para servir. Certamente que sempre existirão pessoas débeis e fracas em nosso meio. Porém, até estas devem ser suportadas e respeitadas com o intuito de edificá-las. Isso só é possível quando temos um espírito de humildade, julgando os outros superiores a nós mesmos, em todas as relações, procurando servir e não buscar tirar proveito pessoal de todas as situações. Tem gente que se aproxima de pessoas para tirar algum proveito pessoal, para tirar alguma vantagem própria. Então, eles se aproximam um do outro. Mas, aqui nós aprendemos uma coisa muito importante, de que nós temos que nos aproximar não para tirar vantagem própria, mas sim realmente para ajudar a outra pessoa a ser edificada, para poder servir a outra pessoa, não julgando, mas estando disposto a servir humildemente. Quarto ponto, nós precisamos vencer as decepções e os ressentimentos pelo perdão. Uau! Este ponto é fundamental. Se eu não tenho capacidade de perdoar, não existe como continuar e manter um relacionamento. Em qualquer relacionamento, sempre existirá momentos em que alguém poderá sair ferido, principalmente quando se desenvolve uma comunhão muito próxima e constante. Quanto mais próximo nós tivermos,
quanto mais constante, quanto mais for aquele relacionamento mais cotidiano ele for, mais fácil nós temos de nos machucar um ao outro. E essa ferida pode ser causada consciente ou inconscientemente. Muitas vezes nós nem percebemos e machucamos alguém. Assim, para que seja possível uma comunhão sadia e duradoura, é necessário haver um espírito de perdão, para que essas decepções e ressentimentos sejam apagados. É impossível nós mantermos relacionamentos se não há perdão. É impossível, se nós não estivermos prontos para perdoar, que nós mantenhamos uma relação sadia com as outras pessoas, com os outros irmãos. Então, não precisamos ser tardios em perdoar. Precisamos ser muito rápidos nessa decisão de perdoar as pessoas. Por quê? Porque se nós não perdoarmos e retermos, né, o ressentimento, o ódio, retermos aquela amargura dentro de nós, na verdade, eu gosto de dizer o seguinte: manter a amargura é tomar um remédio que praticamente não vai trazer nenhum resultado para a tua vida. Então, se tu mantém a amargura pensa e que gera aquele sentimento de revide, aquele sentimento de ódio, aquele sentimento que eu preciso fazer alguma coisa para cobrar daquela pessoa que me machucou. Então eu guardo aquele ódio, pensando que isso vai fazer mal para outra pessoa. Mas na verdade eu estou tomando uma coisa pensando que vai fazer mal para o outro e na verdade está fazendo mal para mim mesmo. Então, eu preciso logo liberar o perdão, deixar essa amargura de lado, deixar o ressentimento de lado e viver perdoando. Precisamos ser muito rápidos em perdoar. E perdoar significa não imputar a outra pessoa aquilo que ela fez contra nós. Não colocar o peso sobre ela. Perdoar significa exatamente isso. Eu sei que eu fui machucado, que eu tive uma perda, mas eu não te culpo mais por isso. Isso é perdoar. E agora, exatamente, nós vemos nesse capítulo que nós estamos estudando, nessa lição, nós vimos o quanto é importante nós mantermos comunhão, somos fortalecidos, ficamos mais fortes em nossa vida. Nós somos abençoados porque a presença de Deus está conosco. E quando nós estamos juntos, a presença dele é muito mais manifesta do que quando estamos sozinhos. E ele então, mantendo comunhão, nós somos supridos em nossas necessidades emocionais. E Deus vem e nos cura. É muito importante que tu tenha clareza dessas coisas e, sobretudo, agora compartilhe nesse momento, se tu estiver num grupo aí, né, como é que você já foi abençoado, né, quando estava junto na comunhão, o que aconteceu na tua vida, o que é que Deus fez na tua vida, né, nesse tempo de comunhão com as outras pessoas. Eu tenho certeza que cada um de vocês já experimentou coisas muito importantes na tua vida, foi fortalecido e fez com que muitas coisas que lá no passado tinham te machucado tenham sido transformadas, curadas pelo poder de Deus através da comunhão, do relacionamento, do estar junto, de ser servido. Deus te abençoe demais. E na próxima lição, lição 19, vamos falar sobre o testemunho, tanto lição 19 como a 20. A 21 é um resumão de tudo, em que nós vamos passar, né, toda essa parte, segunda parte, que nós passamos de fundamentos sobre as 4 práticas da vida de fé. Deus te abençoe e até a lição número 19.